Fala investidor, bem-vindo ao canal Analista 1. No vídeo anterior eu comentei sobre a carteira Top Dividendos da XP, mostrei a posição de janeiro, as suas mudanças, o quanto ela gerou de renda em 2025. Além disso, eu peguei 3 empresas da carteira e mostrei as estimativas do mercado, as minhas projeções, e nesse vídeo eu vou pegar mais 3 empresas referente à carteira do BTG. Vou mostrar também as estimativas e as projeções do mercado e as minhas. Então, bora direto ao ponto. Primeiramente, os analistas do BTG ressaltam que o objetivo da carteira é selecionar as melhores empresas sobre a ótica de geração total de valor para o acionista, com foco na distribuição de proventos. E também a análise é focada em ativos de alta qualidade, com resiliência de entrega de resultados e geração de caixa. Além disso, a revisão é feita de forma mensal pelas equipes do BTG. Então aqui está a carteira do BTG e os analistas destacam que para janeiro foram removidas Gerdau, GGBR4 e também a Cyrela, dando lugar para Caixa Seguridade e também para Sanepar. Além disso, foram feitos ajustes de posição na Copel menos 5%, mais 5% na Allos e mais 5% na Direcional. Então, para janeiro, a composição da carteira é Itaú Unibanco, a Petrobras, a Vale, o Bradesco, a B3, a nossa bolsa, a Caixa Seguridade, Equatorial, Copel, Copasa, a Allos, a Sanepar e a Direcional. Já aqui do lado tem o setor que cada empresa está inserido, o peso que cada uma tem em relação à carteira, o valor de mercado de cada uma. E aqui temos uma projeção do EV/EBITDA, tanto para 2026 e 2027. E para quem não sabe, o EV é o Enterprise Value, o valor de firma, que pega o valor de mercado mais a dívida líquida, o valor total para adquirir a empresa. Já o EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E fazendo essa relação, temos um indicador que nos mostra em quanto tempo a geração de caixa é capaz de pagar ou quitar todo o valor da empresa. Então, tanto nesse indicador como no PL, quanto menor, melhor. E o PL é a relação entre o preço e o lucro. Já na última coluna, temos um dividend yield projetado tanto para 2026 e 2027. Eu sugiro que depois pause o vídeo e veja as projeções dos analistas do BTG para cada empresa. Mais um ponto que vale mencionar, e essa é a minha opinião, eu não gosto tanto desse modelo de carteira recomendada, porque, como vimos aqui, várias movimentações são feitas durante o período, e para quem investe com foco na renda passiva, deve mais focar nos aportes, em comprar boas empresas a bons preços e que paguem bons dividendos. Então, esse giro acaba mais atrapalhando do que ajudando. Movimentações podem ser feitas sim, mas na minha opinião deve ser em casos específicos. Mais um ponto, em dezembro a carteira recomendada de dividendos do BTG apresentou performance de menos 1,6% contra 1,5% do IDIV. E o IDIV é o índice de dividendos da B3, que mede o desempenho das empresas que se destacam pela remuneração aos acionistas, ou seja, empresas que pagam bons dividendos. Além disso, o IBOV rendeu 1,3%, mas se olharmos desde o início da carteira, dia 8 de novembro de 2019, a carteira rendeu 126,6% contra 87,6% do IDIV e 49,7% do IBOV. Além disso, aqui podemos ver a performance por ação em dezembro de 2025. Então, a Vale foi a que mais performou, seguido da Copasa, a Gerdau, que foi removida em janeiro, Itube e Banco Itaú, o IDIV, o IBOV e a Allos. E a que menos performou foi a Direcional. Já nesse slide, podemos ver a rentabilidade da carteira desde o seu início em 8 de novembro de 2019. Então, percebam que a carteira rendeu 126,6%, o IDIV 87,6% e o IBOV 49,7%. Então, percebam que investir em boas ações, boas pagadoras de dividendos, pode dar um retorno diferenciado no longo prazo.
Outro ponto, aqui nós podemos ver o dividend yield de cada mês separadamente da carteira e também no acumulado. Então percebam que em 2025 o dividend yield foi de 10,3%, o que é um yield elevado, seguido de 2024, 10,6%, 6,7% em 2023, 7,7%, 22,5%, mas aqui deve ter algum extraordinário, 6,7% e 1,8% quando foi o início da carteira, mas aqui pegou só de novembro e dezembro. E agora eu vou mostrar as estimativas do mercado e as minhas projeções para 3 empresas dessa carteira, como eu fiz no vídeo anterior em relação à carteira Top Dividendos da XP, onde eu peguei a Petrobras, o Banco Itaú e a Caixa Seguridade. Nessa carteira eu vou pegar a Vale, o Banco Bradesco e a Copel. E se você não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo que assista, porque eu trago muitas informações interessantes para o investidor que foca na renda, como, por exemplo, o retorno total da Petrobras, do Banco Itaú e também da Caixa Seguridade. Trago a política de distribuição da Petrobras e muito mais. Então, já entrando na primeira empresa, a Copel, os analistas do BTG ressaltam que ela tem cumprido consistentemente as suas metas pós-privatização. Além disso, a migração para o novo mercado, que inclusive já aconteceu, pode aumentar a liquidez e impulsionar o capital estrangeiro. Além disso, o pagamento de dividendos sobre a nova política aprovada no início desse ano, e eu vou destacar esse ponto a seguir, a empresa também tem se beneficiado dos preços mais altos de energia, dada sua posição não contratada para os próximos anos no segmento de geração. Além disso, os analistas ressaltam que as ações estão sendo negociadas a uma TIR, taxa interna de retorno, em 8,6%, o que fica acima dos títulos públicos, como o Tesouro IPCA, por exemplo. Enquanto outras empresas que também estão sob a cobertura dos analistas do BTG e que pagam dividendos, estão sendo negociadas a uma TIR real, ou seja, acima da inflação, oferecendo taxas de 6% e 7%. E os títulos públicos, como o Tesouro IPCA, por exemplo, estão oferecendo hoje taxas acima de 7%. Então, vale muito mais a pena você investir nesses títulos do que correr o risco da renda variável para receber 6% e 7%. E seguindo aqui, e como eu fiz no vídeo anterior, eu trouxe um gráfico mostrando o retorno total, e se olharmos para a Copel, ela entregou um retorno de 1.956,11%, isso olhando para um período de 10 anos, enquanto a variação na cotação foi de 835,37%. Então, fazendo uma conta só para você ter noção, 1.956,11 menos a variação de 835,37 divididos pelo retorno total, 1.956,11. Temos 57,3% oriundo dos dividendos. Então, desse retorno total, 57,3% vieram dos dividendos. Enquanto isso, o Ibov entregou 316% e o retorno médio anual da Copel foi de 35,31%, enquanto o do Ibov ficou em 15,32%. Já aqui temos as estimativas do mercado para a CPLE3, as ações ordinárias da Copel, já que ela migrou para o novo mercado, são negociadas apenas as ações ordinárias. Então, os analistas projetam 14,4 vezes de PL, a relação entre preço e lucro, o que fica menor do que o projetado para 2025. Além disso, os analistas estimam 1,107 de DPA, dividendo por ação, e em relação à cotação referência dessas estimativas, temos um dividend yield projetado de 8,59%. Mas observem aqui, e eu até destaquei, eles consideraram uma taxa de distribuição, ou seja, um payout de 124%. Então aqui eles estão considerando dividendos extraordinários. Além disso, eles estimam um lucro líquido de 2,6 bi e uma dívida líquida ficando na casa de 20 bilhões.
E eu trouxe aqui a política de remuneração aos acionistas da Copel e como os analistas do BTG destacaram, teve uma mudança e a Copel agora considera um mínimo de 75% do lucro líquido. Além disso, eles consideram uma alavancagem de 2,8 vezes com uma tolerância até 3,1 vezes. Outro ponto, eu tirei esse gráfico do resultado referente ao terceiro trimestre de 2025 da Copel, então a alavancagem da empresa está em 3 vezes, mas se excluirmos os eventos não recorrentes, a alavancagem fica em 2,8, o que está dentro do objetivo da empresa. Outro ponto, a companhia poderá propor proventos extraordinários, mas esse ponto fica condicionado à deliberação e aprovação do Conselho de Administração. Já nessa tabela eu trago as minhas estimativas para a Copel, referente ao ano de 2026. Então, eu acredito que a empresa poderá entregar um lucro de 2,65 bi e se dividirmos esse lucro projetado pelo número de ações em circulação, chegaremos no LPA, lucro líquido por ação, de 0,89. E se considerarmos um payout de 95%, sendo mais conservador do que os analistas, temos um dividendo projetado por ação, um DPA, de 0,8455. E se dividirmos esse DPA pela cotação no momento que eu estou gravando o vídeo de 12,41, chegaremos num dividend yield projetado para 2026 de 6,8%. E perceba que mesmo a empresa distribuindo 95% do lucro, o dividend yield fica abaixo de 7%. Então eu acredito que nessa cotação a empresa está cara e eu aguardaria por preços bem mais atrativos. Inclusive, esse preço estourou o meu preço teto. E mais um ponto, esse payout de 126% que os analistas consideraram nas projeções, eu não acho que seja consistente ao longo do tempo. Então aqui eu considerei 95%, mas se você quiser ser mais conservador, pode considerar 75%, que é a política da empresa. Já entrando na próxima empresa da carteira, a Vale, os analistas do BTG destacam que ela está em uma nova fase em relação aos desafios institucionais de Brumadinho e Samarco e vem recuperando a confiança dos investidores. Além disso, a tese micro está sólida e isso combinado com os fundamentos do minério de ferro mais fortes do que o esperado. E isso fez com que os analistas revisassem a recomendação da ação. Outro ponto, os analistas destacam que o fluxo de caixa está acima dos pares australianos. E aqui pega a BHP e também a Rio Tinto, por exemplo, que são grandes mineradoras australianas. E eles destacam que o retorno de caixa da Vale está 6 pontos percentuais maiores do que esses pares. E isso ainda não reflete totalmente nos preços atuais. E para finalizar, os analistas do BTG ainda reforçam que, embora não seja uma pechincha após todo esse rally nas ações da Vale, a empresa ainda negocia cerca de 4,5 vezes EV sobre EBITDA, versus os pares que estão negociando a 5 a 6 vezes. E isso oferece um potencial de dividend yield próximo de 11 a 12% para 2026. Mas aqui eu acredito que também eles estão considerando dividendos extraordinários. E aqui temos o gráfico com retorno total da Vale e observem o retorno expressivo de 1.579,35%, olhando para um período de 10 anos, enquanto a variação na cotação foi de 730,44% e o Ibov entregou 316. Além disso, 53,75% desse retorno total vieram dos dividendos e o retorno médio anual da Vale foi de 32,60%, enquanto do Ibov foi de 15,32%.
Mais um ponto importante que vale mencionar, e eu também destaquei isso para a Petrobras, esse retorno total e esse retorno médio anual, ele não é em linha reta. Pode ter períodos que a Vale entrega um retorno substancial, depois desaba, depois se recupera. Então isso aqui é cíclico. Empresas de commodities como a Vale, a Petrobras, a Klabin, a Suzano, por exemplo, têm essa ciclicalidade de resultado. Então, se você não tem estômago e o perfil para investir nesse tipo de empresa, eu recomendo que tenha um pequeno percentual na carteira ou então nem tenha. E observem aqui nesse gráfico que eu trouxe para mostrar a correlação do preço do minério de ferro e o valor de mercado da Vale em dólares, olhando para um período de 10 anos. Então, quando o minério de ferro explode, a Vale acompanha, o minério de ferro desaba, a Vale cai também. Então, está diretamente ligado com a commodity. E mais um ponto, observem aqui que em 2021 a Vale atingiu 115 de cotação, depois desabou, depois se recuperou um pouco, depois desabou de novo. Então isso aqui é uma montanha russa. Se você investe nesse tipo de empresa, tem que ter noção dessa ciclicalidade e entender o ciclo da commodity. Já aqui eu também trago as estimativas do mercado para a Vale, então o consenso estima 4,45 vezes de EV sobre EBITDA, que fica abaixo do projetado para 2025. Além disso, os analistas estimam 0,9756 de dividendo por ação, DPA, e isso aqui está dolarizado, e também a cotação que eles usaram como referência. Então, dividindo esse DPA pela cotação, temos um dividend yield estimado para 2026 de 7%. Mas aqui eles não devem estar considerando proventos extraordinários, porque, como vimos anteriormente, os analistas do BTG estão projetando de 11% a 12% de dividend yield para 2026. Além disso, eles estão considerando aqui uma taxa de distribuição, ou seja, um payout de 51,6%, e isso em relação ao lucro projetado de 8,1 bilhão. Mas lembrando que isso aqui está em dólar. E aqui eu trouxe a política de remuneração aos acionistas da Vale e o valor mínimo será de 30% da diferença entre o indicador EBITDA ajustado e o investimento corrente. Além disso, a política de remuneração da Vale estabelece os dividendos serão pagos em 2 parcelas anuais de acordo com a apuração dos resultados do primeiro e do segundo semestre, sendo que a primeira parcela paga é em setembro do ano corrente e a segunda em março do ano subsequente. Isso quer dizer que a segunda parcela é sempre paga no ano seguinte. Então, para março desse ano, nós teremos a segunda parcela dos dividendos referentes a 2025. E seguindo para as minhas estimativas, eu estimo que essa diferença de 30% do EBITDA ajustado menos o CAPEX, o investimento corrente, ficará na casa de 55 bi. E se dividirmos esse valor pelo número de ações em circulação, chegaremos num LPA de 12,88. E aqui eu considerei 45% de payout, que tem sido a prática da empresa, de 45% a 50% de distribuição. Então, se pegarmos 12,88 e multiplicarmos por 45%, temos um dividendo por ação, um DPA, de 5,796, de 5,8. E se dividirmos pela cotação de 78,52, chegaremos num dividend yield projetado de 7,4%. Lembrando que aqui eu não estou considerando proventos extraordinários. Se eles vierem, será um ganho a mais para os acionistas. E já seguindo para a última empresa, o Bradesco, BBDC4, os analistas do BTG ressaltam que a Selic alta e a baixa inadimplência, os bancos brasileiros têm apresentado rentabilidade bastante robusta e eles acreditam que o Bradesco vem fazendo os ajustes corretos para elevar o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, nos próximos trimestres.
Além disso, os analistas reforçam que mesmo após o rally recente, as ações ainda negociam a um valuation não exigente, ou seja, a ação não está cara na visão deles, o que sugere potencial de valorização adicional à frente. Mas os analistas ressaltam que eles seguem cautelosos quanto à perspectiva de médio e longo prazo para o banco, e eles também destacam que o Bradesco tem focado cada vez mais em clientes alta renda e se afastado do segmento de baixa renda. Então isso pode ser um ponto positivo, porque pode fazer a inadimplência cair. Mas, de modo geral, os analistas do BTG têm o Banco Itaú como preferência e veem o Banco Bradesco como segunda posição. Além disso, eles veem potencial na valorização das ações do Banco Bradesco nos próximos 6 a 12 meses. E também vale mencionar que hoje o ROI do Banco Itaú fica na casa dos 23%, enquanto o do Bradesco fica na casa dos 14,7%. Então acaba que fica abaixo do custo de capital e acaba destruindo o valor para os acionistas. Mas o banco está recuperando gradativamente. E observem aqui que o retorno do Bradesco ficou abaixo do Ibov, olhando para um período de 10 anos. Ele entregou 274,30%, enquanto a variação na cotação foi de 127,68%. E o Ibov entregou 316%. Além disso, observe que 53,45% do retorno vieram dos proventos. Então, metade do retorno total veio dos proventos. E percebam também que mesmo um grande banco com histórico de lucros pode entregar retornos abaixo da média do mercado. E aqui estão as estimativas do mercado e os analistas projetam 6,66 vezes de PL, a relação entre preço e lucro, o que fica abaixo do projetado para 2025. Além disso, eles projetam 1,466 de DPA, dividendo por ação, e se dividirmos pela cotação referência de 18,40, chegaremos no dividend yield projetado, que o mercado projeta, de 8%. Além disso, os analistas consideraram um lucro projetado para 2026 de 29,2 bilhões e um payout de 53%. Já eu projeto um lucro de 28,95 bi, e se dividirmos pelo número de ações em circulação, chegaremos no LPA de 2,74. E considerando um payout líquido de 51%, temos um DPA de 1,40. E se dividirmos pela cotação de 18,29, chegaremos no dividend yield de 7,6%. Mas lembrando que esse é o dividend yield projetado em relação à cotação no momento que eu estou gravando esse vídeo. E isso aqui oscila diariamente. Mais um ponto, se olharmos para a ação ordinária BBDC3, o dividend yield acaba ficando maior, porque apesar de receber 10% a menos do que a ação preferencial, hoje ele é mais barato. Então, para o pequeno investidor, vale muito mais a pena focar em BBDC3. E no Banco Itaú, isso é ainda mais discrepante, porque ITUB 3 e ITUB 4 recebem o mesmo provento. E apesar da menor liquidez do que a ação preferencial, para o pequeno investidor vale muito mais a pena focar na ação ordinária. E para finalizar, eu trouxe trechos da planilha A1 com as estimativas que nós vimos nesse vídeo. E a planilha A1 é a minha planilha de projeções e gestão de carteira. Então, aqui no caso da Copel, como vimos, o lucro projetado por ação é de 0,89, considerando um payout de 95%, temos um DPA, dividendo por ação, de 0,85. E considerando a cotação no momento de 12,41, temos um dividend yield projetado de 6,8%. Além disso, o meu preço teto é de 11,30. Então, temos uma margem de segurança negativa de 9%. Já para o Banco Bradesco, as minhas estimativas é que o LPA fique em 2,74 e o payout da ação ordinária 46,36%. E aqui eu já estou estimando líquido
descontando o IR do JCP. Já para a ação preferencial, eu estimo um payout de 51%, e essa diferença acontece porque, como eu disse, a ação preferencial recebe 10% a mais de proventos. E considerando esse payout, temos um DPA, dividendo projetado, de 1,27 para BBDC3 e 1,40 para a ação preferencial. E mesmo com esses 10% a mais na ação preferencial, percebam aqui que o dividend yield fica menor, porque BBDC3 é mais barato do que BBDC4. E o meu preço teto é de 15,86 para BBDC3 e 17,45 para a ação preferencial, o que acaba ficando 1% apenas de margem de segurança para a ação ordinária e de menos 5 para BBDC4. Já para a Vale, é o projeto 12,88 de LPA, 45% de payout, e aqui eu não estou considerando proventos extraordinários. Temos um dividendo por ação de 5,8 e em relação à cotação de 78,52, temos um dividend yield projetado de 7,4%. Além disso, o meu preço teto hoje é de 77, então temos uma margem de segurança de menos 2%. Lembrando que ainda estamos no começo do ano, à medida que as empresas forem divulgando os resultados, o relatório de produção e vendas, essas estimativas eu irei revisar e elas podem ser alteradas. Como eu disse, esses são apenas trechos da planilha A1, que conta hoje com cerca de 40 empresas para quem quer viver de renda a partir dos dividendos das empresas. E dentre todas essas empresas estão as que eu invisto e sempre estão no meu radar. E nessa planilha não entra empresa tranqueira, é realmente para quem não quer ter dor de cabeça. Só empresas com lucros crescentes, consistentes e que distribuem bons proventos. Além disso, tem o radar do dividendo inteligente, onde você pode antecipar os anúncios de proventos e comprar as ações em preços mais atrativos. Porque quando as empresas anunciam, acaba tendo uma correria para comprar as ações e a empresa decola na cotação. Além disso, tem também o gerenciador A1, onde você pode cadastrar as ações que você tem e saber o tanto de renda que você poderá receber, tanto anual quanto mensal. E também tem o Yield on Cost, tem o retorno real, além da calculadora dos juros compostos e um tutorial completo mostrando cada item dessa planilha. Eu irei deixar o meu contato do meu WhatsApp e também do Telegram na descrição desse vídeo. Pode me chamar que eu te mando esse tutorial completo de forma gratuita. Então, investidor, comentei aí sobre a carteira de dividendos do BTG, trouxe 3 empresas dessa carteira, mostrei as projeções do mercado, as minhas estimativas, e se você tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário e também deixe uma sugestão de vídeo. Se gostou, curta, se inscreva no canal e tamo junto.